Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Hoje o nosso assunto vai ser criar uma estantezinha para colocar parafusadeiras aqui no painel da oficina. Já vou mostrar para vocês aí a situação. A gente vai criar juntos essa estante. Aquela estante tradicional, né, que você tem os lugares para encaixar as parafusadeiras a bateria, né? Então vai ter um lugar para pôr as baterias, os carregadores e embaixo as tomadas. Então já vou mostrar aí para vocês. No nosso curso de Marcenaria Hobby, a gente te ensina, te dá dicas de como você criar o seu espaço de trabalho. Painel de ferramentas, bancada e como você organiza tudo isso para você botar a mão na massa. Então, além de todo o embasamento aí inicial, técnico, para você entrar no universo da marcenaria, também tem aí o caminho das pedras para você criar o seu espaço de trabalho, que é uma delícia, né? Você tem um lugar para trabalhar, mesmo que seja pequeno, um cantinho, é muito legal. Isso te dá prazer, né, de entrar no seu espaço e fazer coisas bem legais. Então, para você conferir os nossos cursos, passa lá no nosso site, oficinadecasa.com.br. Bom, vou mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer. Esse aqui é o meu famoso painel de ferramentas com painéis de pinos. E na parte de baixo aqui, por baixo dele, eu vou correr uma tubulação. Eu já tenho aqui tubulação em alguns pontos da oficina, mas essa parede ainda ficou faltando fazer elétrica. Então eu vou passar uma tubulação com caixinhas de luz, né, para colocar tomadas, tanto 110 como 220, em vários pontos. E aonde eu vou ter essa estante das parafusadeiras, eu vou ter mais caixinhas, justamente para estar plugando aí todos os carregadores e deixar carregando as baterias. Então a ideia é fazer um móvel baixo, mais largo, né, para poder caber mais parafusadeiras, e esse móvel vai ficar provavelmente, eu diria, da metade do painel para baixo, para ficar próximo das tomadas. Então vou fazer aqui um croquis para mostrar para vocês o que eu estou pensando. Então uma caixa com algumas prateleiras. Aqui por baixo do painel eu vou ter uma rede de elétrica com caixinhas de luz, justamente onde eu vou ligar os carregadores que vão estar na primeira prateleira. Na segunda prateleira eu vou ter baterias e depois na terceira as parafusadeiras encaixadas. E tudo isso guarnecido num quadro, como se fosse realmente uma estante. Então agora eu vou definir o tamanho de todas, definir as medidas, né, para a gente pensar no plano de corte. Bom, aqui eu estou com as 6 parafusadeiras e eu vou deixar espaço para mais umas 2. E tenho tamanhos diferentes, né? Então eu vou considerar mais ou menos de eixo a eixo de parafusadeira 12 centímetros. Pequenas variações dá para trabalhar em cima disso. Olha, é o que está aqui, 12 centímetros. Como medida interna, aqui, nossa, exatamente 1 metro. Então o armário vai ter 1 metro de largura internamente. Então eu vou fazer um móvel com 25 centímetros. Aí fica um pouco de folga, 25 centímetros de profundidade. Eu vou considerar uma altura de 15 centímetros internamente. Para ficar, ou melhor, 15 centímetros não, porque a gente vai ter que encaixar aqui a bateria e ela vai ficar mais alta. Vamos colocar 20 centímetros, deixar uma boa folga aí para poder manipular a bateria. Ao invés de você medir as coisas, depois ficar somando e colocando no papel, criando o desenho, vocês viram que eu fiz um croquis e estou espalhando aqui as coisas em tamanho natural, tamanho real mesmo. Então fica muito fácil, né, de visualizar quantos carregadores vai dar, quantas baterias, né? Porque eu estou colocando um do lado do outro. Então, uma forma interessante aí de você criar o seu projeto. Peças cortadas, agora eu preciso beneficiar alguns detalhes para a gente passar para a montagem. Eu vou fazer aqueles rasgos, né, para a gente encaixar depois as parafusadeiras. E vou criar canais nas duas laterais, ela vai ter 70 centímetros de altura. Justamente para depois fazer a montagem só colando. Vou colar com cola PVA. Eu vou usar a Titebond original.
que é para uso interno. Então, a estante de parafusadeiras vai estar aqui no painel de ferramentas, não vai ter contato com umidade, então tá tranquilo usar a original. Ela tem secagem rápida, então eu vou ter um tempo, depois que eu aplicar a cola nas peças, eu vou ter um tempo de 5 minutos para juntá-las e fazer a prensa, né? Prensar para que ela cole no jeito certo. Então presta atenção nesse tempo, porque depois que ultrapassa os 5 minutos, a cola começa a secar. Então você compromete a aderência da cola na madeira. Isso é o que chamam tecnicamente de tempo em aberto. Então é um dado bastante importante e que pode prejudicar a sua colagem. Agora, não esquece de lixar a peça antes de fazer a colagem para abrir a porosidade e melhorar aí a penetração do adesivo. E outra coisa é com relação à umidade da madeira. O ideal é que ela tenha de 8 a 12%, para que não comprometa essa aderência, né? Essa penetração da cola nos poros da madeira. Ela seca rápido, mas ela tem uma cura total depois de 24 horas. Ou seja, eu só vou poder pendurar essa estante no painel, ou seja, sofrer esforço físico depois de 24 horas. Pega a parafusadeira na mão e analise onde você pode criar o rasgo em relação à largura aqui da peça. Eu vou escolher essa parte mais estreita aqui, do lado do gatilho. As duas estão exatamente iguais, então eu posso criar aqui um padrão de rasgo justamente para esse modelo, né? Esse tipo de parafusadeira que é com 12 volts. Olhando aqui as parafusadeiras, apesar de essa ser mais comprida, ou essa daqui, os gatilhos eles estão mais ou menos alinhados. Então eu diria que é o fundo do buraco. Em torno de 11 centímetros. Eu acho que está um bom tamanho de profundidade do buraco. Bom, é mais ou menos isso daqui. Eu vou fazer um protótipo numa madeira semelhante à madeira que eu vou ter de prateleira, justamente para encaixar e ver se vai dar certo, para a gente não estragar a peça original. Tranquilo. Então eu vou adotar esse rasgo para todas elas. Rasguei todos os buracos, agora eu vou arredondá-los com a fresa de arredondar na tupia. Então essas quinas aqui ficarão arredondadas dos dois lados. Isso vai dar um acabamento. Agora eu vou abrir os canais. Para isso eu troquei a fresa aqui na tupia, uma fresa reta de 20 milímetros, que é o diâmetro, ou melhor, a largura das prateleiras. Então eu vou passar no primeiro canal aqui, vou começar devagar, vou medir, ver se a posição está certa e aí eu continuo. Eu estou rebaixando mais ou menos uns 8 milímetros, é mais do que o suficiente depois para a gente encaixar aí as peças. Eu posicionei aqui uma guia para que a fresa caia exatamente aqui na minha marcação, ou seja, para fazer um rebaixo com precisão. Então aqui eu comecei a passar e tá ficando 1 milímetro fora aqui. Então eu vou jogar a guia um pouquinho para dentro, ou melhor, para fora, para que a fresa se alinhe pelo lado de fora aqui. Essa aqui é a largura da prateleira.
Então ela vai colar aqui. Bom, agora eu estou com todas as peças no jeito para começar a montagem, ou seja, a colagem delas. Tem os canais abertos e no fundo eu vou colar também essa peça que vai ser a fixação no painel com aquele sistema mão de amigo. Então essa peça vai ser colada junto, só que em pé, não deitada. Então vamos lá, vamos começar a aplicar a cola para depois juntar todas as peças. A Titebond requer um tempo de prensa bastante reduzido, de 30 a 60 minutos. E depois de prensado, limpe o excesso de cola usando um pano úmido ou depois de seco, raspando ou lixando. Eu não tinha um grampo, um sargento de metro suficiente para pegar o comprimento da estante. Então eu usei um outro recurso. Eu circulei a peça com uma cordinha de nylon, resistente o suficiente para poder depois fazer como se fosse um torniquete. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, olha, aqui eu fiz um torniquete e prendi com um grampo na própria peça. Aqui eu estou desenrolando. Só que tem que ser uma cordinha resistente o suficiente para justamente você fazer esse torniquete. E tá aí, a estante ficou muito legal, tá super firme. E agora é pendurar no painel. Eu inicialmente falei que ia fazer uma mão de amigo, justamente para pegar nessa peça que eu coloquei aqui atrás. Mas eu vou fazer uma coisa mais fácil ainda. Eu criei 3 furos nessa peça para ajudar a prender e tracioná-la com os grampos. Então eu vou usar um gancho em L. O gancho em L vai entrar nesses furos e aí a peça fica pendurada pelos 3 ganchos em L. Pelo peso que vai ter a estante e as coisas que vão estar nela, é mais do que suficiente para segurar o peso. Vou usar a minha serra circular de bancada como apoio, porque lembra-se que eu falei que ia deixar ela bem baixa, né? Para depois ter as tomadas aqui. Ainda não tenho essas tomadas, então depois eu faço a furação por baixo, né, com a serra copo, justamente para ver onde vai sair o fio. Pronto, marcado. Agora é só colocar os parafusos. Eu tenho um furo, então eu marquei na parte de cima do furo, justamente onde vai ficar a posição do gancho em L. Bom, carregadores organizados, baterias e agora as crianças.
Show de bola! E ainda tem espaço para entrar mais. Ficou muito bom. Bom, cria aí o seu armário de parafusadeiras e outras ferramentas, logicamente. Deixa aí seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e passa lá no nosso site para conferir os nossos cursos. Um grande abraço!